Essa época do ano a gente sempre fala um pouco mais, né, sobre a Reforma Protestante. Lembra de Martim Lutero, de tudo que aquele, ou de quase tudo que aquele movimento significou. E é claro que é uma data muito importante, é claro que a gente deve lembrar, porque ela tem muito o que nos dizer ainda hoje, sem dúvida nenhuma. Agora, tem alguns assuntos que o pessoal não entendeu direito o que significa. Hoje eu vou falar dois, e eu poderia falar sobre outros. O primeiro conceito é o tal da sola scriptura, que muita gente bate no peito orgulhoso em dizer que defende o conceito de sola scriptura. Sei que não é verdade. Sei que não é verdade porque grande parte do conteúdo pregado nos púlpitos tem a ver mais com a tradição religiosa da qual pertence, seja batista, presbiteriana, pentecostal, etc., do que necessariamente com o texto bíblico. E não chega a ser uma crítica da minha parte, porque é natural que as denominações também tenham algum valor baseado na sua tradição. É claro que as tradições religiosas com seriedade, elas contribuem bastante para a eclesiologia, contribuem bastante para a espiritualidade. Por exemplo, é claro que a tradição pentecostal tem muita coisa para dizer, a tradição batista, a tradição reformada, a tradição metodista, etc, etc. Porém, é claro que em alguns momentos é essa tradição que está falando, e alguns elementos que aparecem lá são elementos muito mais dessa tradição do que da Escritura, e não necessariamente são contradizentes, né? Isso é importante. A sola Escritura também não se sustenta do ponto de vista teológico, porque boa parte, por exemplo, da cristologia que nós conhecemos, defendemos, ela não está explicitamente defendida na Escritura, mas foi elaborada e desenvolvida pela história da teologia, principalmente pelos concílios ecumênicos, mais especialmente os 4 concílios cristológicos: Niceia, Constantinopla I, Éfeso e Calcedônia. Concílios que aconteceram entre os anos 325 a 451 e que foram os concílios que lançaram as bases da cristologia, que lançaram as bases da reflexão sobre o Jesus divino, porque os evangelhos nos mostram principalmente o Jesus de Nazaré, o Jesus humano, o Jesus histórico, vamos dizer assim, embora não sejam textos de historiografia. Por exemplo, o Espírito Santo passou a ser considerado divino, membro da Trindade. A Trindade não é uma palavra bíblica, é uma palavra conciliar, né? É uma palavra da história da teologia, falada pela primeira vez, provavelmente por Tertuliano. O Espírito Santo foi declarado divino no Concílio de Constantinopla, em 381. Então, são elementos, esses e tantos outros, como a eclesiologia, a questão dos anjos, etc., que foram elaboradas ao longo da história da teologia, que têm os seus valores, mas é preciso saber que não estão totalmente claros no texto bíblico, não se sustentam apenas no texto bíblico, e é óbvio que todas, sem exceção, todas as tradições religiosas, elas também bebem da fonte da tradição, do que foi elaborado ao longo da história da teologia, porque nenhuma tradição está integralmente no texto bíblico. Elas surgem em determinados contextos e, é claro, na maioria das vezes, de modo bastante contextualizado, justificável, mas é claro também que ela precisa dialogar com a história, com a tradição, com o conteúdo das doutrinas que foram aprofundadas e elaboradas ao longo da história da teologia, e é claro que ela dialoga com outras realidades que não apenas a Escritura por si só. Aliás, aqui no canal
eu tenho um vídeo falando do debate entre Lutero e John Wesley, o pai do movimento metodista, o precursor do que seria mais à frente o movimento pentecostal, dizendo que a fé cristã ela repousa em 4 realidades. A Escritura, que é o ponto principal, o ponto basilar, e essa Escritura ela não fala apenas com ela sozinha. Ela dialoga com a razão, ela dialoga com a tradição e ela dialoga com a experiência. É o chamado quadrilátero wesleyano. E outro ponto que o pessoal também não entendeu muito bem é a ideia da livre interpretação da Escritura. Muita gente fala que a igreja tinha proibido o acesso à Escritura por parte das pessoas e que Lutero permitiu a livre interpretação da Escritura. Bom, primeiro que não é verdade, não houve proibição das pessoas lerem a Bíblia. O problema é que 90% das populações eram analfabetas e apenas o clero basicamente sabia ler e escrever. E Lutero também nunca defendeu a livre interpretação, defendeu o livre exame da Escritura. E ele chegou a dizer: todos são livres para examinar a Escritura e chegar às conclusões que eu cheguei. Para Lutero, quem produz a interpretação da Escritura, quem produz a teologia, são os doutores em teologia, são os especialistas no assunto, e cabe à comunidade apenas receber e apenas observar e examinar para ver que há fundamentos dessa teologia no texto da Escritura, lá no texto sagrado. É claro que Lutero não tem em mente a ideia de que qualquer leitor da Bíblia possa produzir a sua própria teologia. Se hoje já é uma loucura as interpretações supostamente teológicas que muitas pessoas dão, imagine se ele incentivasse isso claramente. Seria insuportável, insuportável. Muitas pessoas que não têm um mínimo de preparo, que mal conseguem interpretar em português um texto, estão transformando teologias em verdadeiras abominações, em verdadeiras distorções do texto sagrado. Para interpretar um texto, ainda mais um texto antigo, é necessário conhecer não apenas a concordância, como também saber dos idiomas em que foram escritos, do contexto político, social, linguístico, filosófico em que tais passagens aconteceram, saber do que as pesquisas estão descobrindo e evoluindo acerca das construções textuais e teológicas. É claro, isso não é uma tarefa tão simples assim e é necessário que haja formação, dedicação, que haja aprimoramento e atualização sempre. Lutero tinha um grande valor pela academia, que ele era fruto da academia. Lutero valorizava muito o intelectual, a pessoa formada e capacitada para instruir, para ensinar, para trabalhar com cultura. Lutero valorizava muito a cultura formal e ele jamais defenderia a ideia de que qualquer pessoa pode ler a Bíblia, interpretá-la da maneira como quer, como achar conveniente, como achar coerente e produzir a sua própria teologia. É óbvio que Martinho Lutero e qualquer pensador minimamente sério jamais proporia algo nesse nível. Então, é legal a gente comentar sobre esses conceitos que não são tão bem conhecidos assim como deveriam. Tem vários outros conceitos que a gente também deveria aprofundar, mas por hoje nós falaremos sobre esses conceitos, a sola Escritura e também o livre exame da Escritura segundo a teologia de Lutero. Se você gostou desse vídeo, é claro, inscreva-se no canal, deixe a sua curtida, o seu like e também aproveite. Com um único clique você faz isso para compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Se quiser, ainda pode se tornar membro Café Completo e participar do melhor e mais acessível curso livre de teologia da internet, que é a Escola de Capacitação Teológica.
Grande abraço e até a próxima oportunidade.